Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Senhor nos fala, especialmente na última frase desse Evangelho, deve ser para nós fonte de reflexão e talvez de mudança de vida. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Não é de acordo com o cargo que ocupa, com a função, não é de acordo com o quanto você tem em vida na sua conta bancária, de forma alguma. Não é de acordo com o cargo que você ocupa na comunidade eclesial, nada disso, de acordo com a sua conduta. Então, a nossa conduta deve ser uma conduta que minimamente esteja de acordo com aquilo que o Senhor nos pede. E aí, muitas são as passagens, muitos são os textos onde o Senhor diz aquilo que devemos fazer. Mas, teimosamente, o nosso modo de vivenciar a fé é sempre segundo a nossa vontade, nunca segundo a vontade de Deus. Todas as vezes em que o Senhor diz algo que é em desacordo com aquilo que eu quero, com a minha vontade, eu simplesmente desconsidero, como se dissesse: mas não é bem assim, foi naquele tempo. E sempre vou protelando e não faço. Nós vemos no Evangelho um grande exemplo disso. De quem? De Pedro. Quando eu digo aqui que a gente faz isso, alguns ficam assim às vezes meio ofendidos, mas Pedro também fez isso. Nós fazemos isso constantemente. Se olhamos para a nossa sociedade, veremos que o grande mal da nossa sociedade está exatamente em, de maneira contínua, fazermos a nossa vontade e não a vontade do Senhor. No Evangelho de hoje, por mais que tenhamos ouvido aqui a primeira leitura falando do profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Que texto bonito,
da vocação de Jeremias, onde ele mostra o quanto Deus o toca, o quanto ele tenta fugir, mas não consegue, e então assume a vontade do seu Senhor em sua vida. Por mais que vejamos na segunda leitura, São Paulo aos Romanos, nos dizendo que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo, por incrível que pareça, em vez de transformar o que há de errado no mundo, o que normalmente fazemos é nos omitir diante do erro, nos calar e deixar as coisas como estão, para não criar atrito, para não criar conflito, porque também não queremos que as coisas mudem. Ou, na melhor das hipóteses, queremos que elas mudem a partir dos outros. Quando todos tiverem mudado e assumido, eu também assumirei. Só que o chamado é pessoal e ele é intransferível. Todos devemos estar inconformados com aquilo que no mundo não é de acordo com a vontade do Senhor, para que todos, individualmente, no primeiro instante, nos coloquemos como instrumentos de transformação daquilo que não é bom. E é bem interessante a gente, não vos conformeis. São Paulo fala de uma forma muito propícia aos nossos dias. Não vos conformeis. Dias atrás, e a gente vem nessa caminhada, reparando como que o cristianismo, ao longo dos tempos, foi se transformando numa religião muito conformada com aquilo que está em desacordo com o reino. Uma religião muito voltada para o culto e pouco voltada para a transformação social, transformação pessoal, transformação individual de cada um. Um grande exemplo disso é o nosso país, um dos países com o maior número de cristãos do mundo, onde os maiores escândalos da sociedade são escândalos promovidos ou tem como protagonistas os cristãos. Aqueles que deveriam ser sal da terra e luz do mundo, transformando o mundo daquilo que não presta para o que presta, para ficar bem, objetivo, daquilo que não é bom para o que é bom, são exatamente aqueles que fazem o que não é bom. A gente não pode viver neste mundo como se estivéssemos em Marte. Uma frase da semana que fica ecoando em minha mente, e quando eu pensava nessa pregação de hoje, isso ecoou demais. Uma frase que vocês sabem de quem é. Se me divorciar vai causar escândalo, e então vamos dar uma outra solução. E esta outra solução foi providenciar a morte do marido. Cristãos. Então, nós precisamos repensar o nosso cristianismo a partir das nossas ações. E aí vamos então a Pedro. O Senhor anuncia qual é a sua missão e Pedro, cheio de boas intenções, o Senhor não te permita tal coisa. Quem é Pedro para dizer isso a Jesus? Pedro é o Messias? Não. Pensa você se tivesse no lugar de Pedro. Pedro ainda teve a honradez, a coragem de falar para o próprio Cristo, chamando ele à parte: o Senhor não te permita tal coisa. Talvez hoje nós ficássemos calados diante do Senhor, torcendo para que aquilo que ele disse não se cumprisse. Hoje, os cristãos que temos não teriam a coragem de dizer a Jesus:
o que Pedro disse. Mas ter falado aquilo com Jesus e calar-se, torcendo contra, ou apenas fingindo que não ouviu, dá no mesmo. Dá no mesmo. O que Jesus diz a Pedro serve para todos nós, quando também nós não concordamos com aquilo que o Senhor coloca. Quando também nós, para a nossa vida, para a nossa sociedade, dizemos um não através de nossas ações para aquilo que o Senhor quer. Nos calamos, nos omitimos, nos isentamos de colocar nossa proposta, nossa missão enquanto cristãos no mundo, e aí nos tornamos um sal que não salga nada, uma luz apagada ou uma luz debaixo da vasilha. O que ele diz depois a Pedro é ainda mais duro: afastai-vos de mim, afastai-vos de mim. Vai para longe, Satanás. Não pense que o Senhor vai fazer docinho, que o Senhor vai passar a mão na cabeça de Pedro, não. Não vai passar a mão na cabeça de Pedro, nem de ninguém. Não fez a sua vontade? Afastai-vos de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas as coisas de Deus. Aí fica difícil para todos nós. E aí precisamos refletir para ver se na nossa vida estamos fazendo a vontade do Senhor. Pois se estamos fazendo a vontade do Senhor, mesmo que isso desagrade a todos, menos ao Senhor, não somos pedra de tropeço. Mas quando nos colocamos em oposição à vontade do Senhor, ou quando nos colocamos nessa atitude de uma passividade extrema diante do cumprimento desta vontade, somos sim pedra de tropeço, somos sim a figura daquele que é opositor ao reino. Satanás é o oposto do reino, é a negação do reino, é a negação do amor. Todas as vezes que agimos tal qual Pedro, somos assim. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E aí aparece nesse instante uma outra palavra que a gente faz de tudo, mas de tudo, para negar, para não entender, para ouvir e não compreender, fazer ouvidos de mercador. É a palavra renuncie. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A gente quer seguir com o Senhor, todos nós e eu também, mas a gente não quer renunciar a nós mesmos. Não queremos renunciar à nossa vontade, porque renunciar à nossa vontade significa para nós quase que uma negação de nós mesmos. Quando o Senhor coloca como premissa para o segmento a renúncia. Se eu não renuncio a mim mesmo, jamais eu conseguirei seguir com o Senhor, assumindo o projeto dele para a humanidade. Se eu não renuncio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha vontade, seguindo quando for conveniente a mim. E quando for algo que me exija demais, e que eu tenha que abrir mão de algo, eu vou fazer como Pedro. Vou me rebelar contra o Senhor, ou vou fingir que não entendi o que ele falou. A religião deve ser esse instrumento de Deus, ajudando para que as pessoas renunciem a si mesmas. Não um instrumento de confirmação,
dessa realidade de negação da vontade de Deus. E aí a gente precisa repensar a nossa religião católica, nas suas lideranças, nas suas expressões, mas também precisamos pensar a nossa atitude pessoal enquanto membros desta religião. Como é que eu assumo, e aí já não estou falando do Brasil cristão, como que eu assumo a minha fé, o meu segmento do Cristo dentro da religião católica, no lugar onde eu vivo, na realidade que me cerca? Sou eu pedra de tropeço ou sou eu instrumento de ligação? Porque religião vem do verbo religare. Religar a humanidade a Deus e não Deus à humanidade, porque Deus se faz presente o tempo inteiro, mas religar a humanidade a Deus. A religião é para isso, para aproximar as pessoas de Deus. Mas quando a religião está indicando uma outra direção, fica difícil demais. Fica difícil demais. E aí cada um vai pensar nas várias expressões que temos, nas muitíssimas coisas que acontecem, nas várias pregações, naquilo que é dito, nos muitíssimos momentos que há, e eu não estou falando somente aqui da paróquia, mas do Brasil como um todo. É preciso que todos nós repensemos a nossa fé e o nosso segmento, porque afinal de contas, devemos ser instrumentos de ligação, não pedras de tropeço. E aí, na nossa caminhada de fé, com toda certeza, nós teremos momentos mais felizes e momentos em que não somos tão felizes nesse nosso segmento. O próprio Pedro, que agora aqui é achincalhado, pedra de tropeço, Satanás, ele é chamado disso pelo próprio Cristo. Ele tem esse momento muito infeliz, mas ele tem outros momentos em que ele demonstra a coragem de seguir. Tem outros momentos em que, por aquilo que ele já experienciou, ele é sinal firme de seguimento entre os outros. Lembrem semana passada, para todos os outros Jesus era tudo, mas quem é tudo é nada ao mesmo tempo. E para Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, nós precisamos estar muito atentos para que ao longo de nossas vidas prevaleçam esses momentos felizes, em que tal qual Pedro, no momento feliz, obviamente, dá testemunho. Oxalá um dia tivéssemos ou tenhamos em nossas vidas somente momentos felizes. Como diz a música, que os momentos felizes não estejam só no passado e no futuro, no passado e no futuro, que os momentos felizes estejam também no nosso presente. É muito sério tudo isso. Por quê? A vivência de fé, aquilo que as pessoas notarem dos cristãos, é que vai fazer com que as pessoas se acheguem a Deus ou não. Então, celebramos hoje o dia do catequista. Ora, todo cristão deveria ser catequista. O que é o catequista? É aquele que instrui na fé, aquele que ensina a fé. Em outras palavras, catequista é aquele que dá testemunho de Deus no mundo, e exatamente porque dá testemunho de Deus no mundo, faz com que as pessoas se apaixonem e se coloquem no segmento desse mesmo Deus.
tornando-se também catequistas. Falamos da igreja missionária, o que é um missionário se não um catequista? Falamos da igreja evangelizadora, o que é o evangelizador se não um catequista? Falamos da igreja que deve agir transformando a realidade, o que é isso se não um catequista comprometido com a sua realidade? Pois bem, todos nós devemos estar atentos para que prevaleçam em nossas vidas esses momentos felizes, em que mesmo desagradando, procuramos nos manter firmes no projeto do Senhor. E aí cada um vai refazer de novo a sua trajetória, porque talvez o que esteja faltando seja uma maior consciência do que seja o projeto. O projeto do Senhor que pede que a igreja, pede que os cristãos sejam sinais do seu amor no mundo. Pura e simplesmente. Desta forma. E nos momentos mais difíceis, devemos ser ainda mais firmes no projeto do Senhor, com Ele, acreditando que Ele e somente Ele é que retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. É Ele quem retribui de acordo com a conduta. E aí, me desculpem mais uma vez, mas preciso dizer, nessas últimas semanas, nessa última semana, especialmente, como vemos servos, entre aspas, do Senhor, buscando a retribuição ainda aqui. Retribuição financeira, retribuição. É isso que o Senhor nos promete? Por que alguns enriquecem tanto, se aproveitando da inocência, da fragilidade de fé de outros? Porque falta consciência de fé acerca do projeto de Jesus. Quando que no projeto do Senhor diz lá que você tem que dar todas as coisas, colocar toda... Diz que devemos contribuir com o nosso dízimo, mantendo a casa do Senhor com dignidade para o culto. Diz que devemos estar responsáveis, se temos condições financeiras, de estar partilhando para que não haja ninguém necessitado. E para por aí. Mas o nosso país de cristãos, onde os pastores, muitos deles, têm aí vários jatinhos, são também líderes políticos com muitas ligações. E ligações significam transações que envolvem muito dinheiro. Foi para isso que o Senhor veio, foi para isso que o Senhor criou um grupo de discípulos e de apóstolos. Foi para isso que Ele morreu na cruz? Não foi. Então, olha como falta consciência. Olha como falta. E para não pensarem que estou falando só do outro lado da cerca, gente, pelo amor de Deus, que o Senhor me arranque a língua se eu estiver errado. Mas nós não precisamos de ter em nossas igrejas um sino de 6 milhões. Não precisamos de ter em nossas igrejas um sino de 6 milhões. Sem dizer se agiu de maneira lícita ou ilícita. Ter em nossas igrejas um sino de 6 milhões, mesmo que você tenha ganho esse sino, diante da nossa realidade de um país com tanta gente passando fome, é no mínimo imoral. Então, isso tudo dentro do nosso cristianismo. E quando nós fechamos os olhos para isso, só contribui que
os cabritos misturados em meio às ovelhas continuem a pastar livremente em meio ao redil. O Senhor diz que no meio das ovelhas há cabritos. Nessa linguagem de Jesus, as ovelhas são aqueles que querem caminhar de acordo com a vontade do Senhor, e os cabritos são aqueles que querem fazer a sua vontade, tirar proveito. Fiquemos atentos, meus irmãos, porque não basta só, reparem bem, não é só criticar quem agiu no erro, é vigiar para não errar, mas ter clareza, ter consciência de nossa missão no mundo. Cada um de nós, vocês que estão aqui, vocês que estão de casa, eu, todo mundo, ninguém escapa desse juízo. É de acordo com a conduta que seremos recompensados. Se a sua conduta foi uma conduta que não estava de acordo, é de acordo com ela que você será recompensado. Se a sua conduta foi aquela do silêncio diante do erro, também pelo seu silêncio serás recompensado. E é dessa forma que um dia nos apresentaremos ao Senhor. Que a gente tenha a mesma dignidade de Pedro. Pedro, ele não somente nesse momento, mas também em outros momentos, ele demonstra infelicidade. Mas ele, no momento crucial, no momento determinante de sua vida, ele opta por testemunhar o Senhor, derramando o seu próprio sangue. E aqui, nesse momento em que Pedro tem o seu sangue derramado, nós temos a confirmação da renúncia de Pedro. Porque até então, não havia esta renúncia. Se nós não renunciarmos a nós mesmos, jamais conseguiremos realizar o plano de Deus em nós. Se não realizamos o plano de Deus em nós, o reino de Deus não acontece. Que o Senhor nos ajude em nossa reflexão neste dia, nesta semana, assim seja. Assim seja.